Top 10 dos animais mais perigosos do mundo. Olá pessoal! Sejam bem-vindos. Peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Todos os seres vivos do planeta passaram por uma série de transformações que os permitiu estar mais adaptados às mais diversas regiões. Apesar de toda a evolução que a humanidade tem visto, por vezes nos esquecemos da brutalidade do mundo animal. A seguir, listamos alguns animais que para alguns, até são comuns, mas são bem perigosos. Sem mais delongas. Em 10º lugar, o tubarão. Os tubarões, apesar de sua beleza, são animais ferozes por natureza e muitas vezes atacam os seres humanos. Contudo, por mais que matem pessoas ou as deixem gravemente feridas, os tubarões não possuem culpa alguma, afinal, somos nós que invadimos o seu habitat e roubamos as suas presas. Os tubarões possuem mais de 370 espécies em todo o planeta e somente no Brasil são encontradas cerca de 90 espécies. Dentre estas diversas espécies, algumas são reconhecidas por seus comportamentos agressivos e pelo modo como atacam ferozmente suas presas e as matam numa velocidade incrível. Dentre elas, o tubarão mais perigoso do mundo é o grande tubarão branco. E de maneira geral, em todo o mundo ocorrem cerca de 70 a 100 ataques de tubarão por ano, no que resulta, aproximadamente, 5 a 15 mortes. Os tubarões são belíssimos e incríveis, mas não é aconselhável se arriscar num mergulho tão próximo deles. Em 9º lugar, o elefante. Os elefantes são os maiores animais terrestres viventes, são herbívoros e habitam algumas regiões da África e da Ásia. São conhecidas duas espécies de elefantes, a Loxodonta africana, elefante africano, e a Elephas maximus, elefante asiático. Além de chamarem a atenção pelo grande tamanho, esses animais apresentam algumas características peculiares, como a presença de uma longa tromba, que possui diversas funções, como beber água e arrancar ervas que serão utilizadas na alimentação. Os elefantes são animais que vivem em grupos, podendo também ser encontrados machos solitários, que se aproximam das fêmeas apenas em época reprodutiva. Os elefantes originam um filhote por gestação, e esta dura cerca de 22 meses. Mas não se deixe enganar por sua bela aparência dócil. Segundo relatórios do Ministério do Meio Ambiente da Índia, 460 pessoas morrem ao ano pelo ataque. A morte ocorre por esmagamento. Em 8º lugar, o hipopótamo. Os hipopótamos são um grupo de mamíferos da família Hippopotamidae. Atualmente encontramos duas espécies viventes, o hipopótamo comum e o hipopótamo pigmeu. O hipopótamo comum é o tipo mais conhecido e também o mais estudado. Ele se destaca por ser um animal que vive grande parte do tempo no ambiente aquático e por ser muito agressivo, sendo responsável, inclusive, por atacar seres humanos. Pesa entre 1,5 e 4 toneladas e apresenta um tamanho entre 2 metros e 4 metros de comprimento, bem como uma altura de cerca de 1,5 metro. Na natureza, esse animal pode viver cerca de 40 anos. O hipopótamo pigmeu, por sua vez, é um animal de menor porte que o hipopótamo comum e é pouco estudado, uma vez que raramente é visto. Possuindo cerca de 80 centímetros de altura e 180 centímetros de comprimento e podem pesar entre 180 e 275 quilos. Segundo dados da BBC, cerca de 500 pessoas são mortas por ano, devido à mordida ou mesmo pela pisoteada. Em 7º lugar, a mosca tsetse. Glossina é um gênero de moscas da família Glossinidae que inclui as espécies conhecidas pelo nome comum de moscas tsetse, nome com origem nas línguas manto da África Equatorial. Estas espécies transmitem Trypanosoma brucei, o tripanossoma causador da doença do sono. A doença do sono é mais comum na África subsaariana, principalmente no interior. A mosca se alimenta de sangue, tendo o boi como seu principal hospedeiro. Ainda assim, ela também tem como vítimas humanos e animais selvagens e domésticos, que podem acabar sofrendo ataques. Após ser infectado, o paciente passa a ter o protozoário na corrente sanguínea. Com isso, ele entra no sistema nervoso central e passa a causar os sintomas no corpo como febre alta, dores de cabeça, dores musculares, estado contínuo de sono e sono profundo. Hoje a doença é considerada sob controle e atinge entre 500 a 10 mil pessoas por ano. Em 6º lugar, Triatoma infestans, conhecido por barbeiro. Triatoma infestans, uma das espécies popularmente chamadas de barbeiro, é uma espécie de inseto da família Reduvidae que ocorre na Bolívia, Brasil, Peru, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os barbeiros são hematófagos e têm hábitos noturnos. Seu corpo é preto, redondo e achatado, mas se incha quando se alimenta do sangue de animais homeotermos, como os seres humanos. Costumam viver em habitações humanas,
principalmente nas casas de pau a pique, feitas de madeira serrada e enfileiradas, devido ao fato destas casas geralmente possuírem frestas nas paredes onde o barbeiro pode se esconder. O barbeiro é bastante conhecido por transmitir a doença de Chagas, sendo esta espécie o principal e o mais antigo vetor deste mal nas Américas. A transmissão se dá pelas fezes que, o barbeiro, deposita sobre a pele da pessoa, enquanto suga o sangue. Geralmente, a picada provoca coceira e o ato de coçar facilita a penetração do tripanossomo pelo local da picada. Fase aguda, febre, mal-estar, falta de apetite, edemas, inchaço, localizados na pálpebra ou em outras partes do corpo, aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. Em crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte. Frequentemente, nesta fase, não há qualquer manifestação da doença, podendo passar desapercebida. Fase crônica. Nessa fase muitos pacientes podem passar um longo período, ou mesmo toda a sua vida, sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora sejam portadores do Trypanosoma cruzi. Em outros casos, a doença prossegue ativamente, passada a fase inicial, podendo comprometer muitos setores do organismo, salientando-se o coração e o aparelho digestivo. Há aproximadamente 6 a 7 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo e cerca de 30 mil a 40 mil novos casos, com 10 mil mortes, a cada ano. Em quinto lugar, o crocodilo. Crocodilo é o nome comum dado a qualquer uma das 14 espécies da família Crocodilida, pertencente à ordem Crocodilia ou Crocodilia. A família Crocodilida ocorre principalmente no norte sul-americano, no México e América Central, na Índia, no sudoeste asiático, no Sri Lanka, em Madagascar e no continente africano. No Brasil não existem crocodilos em meio natural, portanto, caso encontre algum réptil de aparência similar, trata-se de um jacaré. No geral, crocodilos habitam lagos, pântanos e rios, mas existem espécies que também adentram ambientes estuarinos e até mesmo marinhos. Os crocodilos são carnívoros e se alimentam de crustáceos, insetos, sapos e girinos, lesmas e pequenos peixes quando jovens, enquanto os adultos predam mamíferos, peixes e aves aquáticas, como patos, gansos e cisnes. Estima-se que os répteis gigantes sejam responsáveis pela morte de mais de 1000 pessoas por ano. Em quarto lugar, o caramujos de água doce. Os caramujos são moluscos gastrópodes que vivem na água doce e preferem locais abrigados e com pouca correnteza, como córregos, riachos, valas e represas. Apesar disso, o caramujo não é um animal perigoso por si só, mas sim, pela doença que transmite. O caramujo de aquário é a espécie mais frequente no Brasil e pode causar esquistossomose, já que ele habita diversos rios e lagos, incluindo aqueles que não recebem tratamento de esgoto e, assim, pode fazer parte do ciclo da doença. É uma doença parasitária, diretamente relacionada ao saneamento precário, causada pelo Cystostoma mansoni. A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Nos casos graves pode ocorrer aumento do fígado, aumento do baço, hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar e morte. Em terceiro lugar, cães e lobos. O lobo é uma espécie de mamífero canídeo do gênero Canis. É um sobrevivente da Era do Gelo, originário do Pleistoceno Superior, cerca de 300 mil anos atrás. É o maior membro remanescente selvagem da família Canidae. Ataques de lobos são incomuns em muitas regiões em que o animal vive. Entretanto, nas últimas 2 décadas, foi registrado um aumento no número de mortes causadas pelos ataques. Atualmente, estima-se que 10 pessoas morrem por ano por conta dos ataques do animal. Apesar de serem o melhor amigo do homem, os cachorros, em estimativas atuais consideram que 2% da população dos Estados Unidos, 4,7 milhões de pessoas, são atacadas por cães todos os anos. Nos anos 80 e 90, foi constatado cerca de 17 casos com mortes por ano, enquanto que a partir de 2000, esse número subiu para 26. Em segundo lugar, a cobra. Cobra é o nome dado a répteis rastejantes, de corpo alongado e sem patas. Existem, somente no Brasil, pelo menos 370 espécies de serpentes, de variados tamanhos, formas e cores. A cobra mais venenosa do mundo, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos NIH, é conhecida como taipan do interior, ou taipan ocidental, encontrada no litoral e no Oaxaca australiano. Um estudo global feito pela Faculdade de Saúde Pública, Ciências Médicas e Veterinárias da Universidade James Cook e publicado na revista científica Nature Communications, descobriu que mais de 63 mil pessoas morrem de picadas de cobra todos os anos, e que o principal motivo do óbito é porque os antídotos não chegam onde são mais necessários. E em primeiro lugar, os mosquitos.
O mosquito é o animal mais letal do planeta. De acordo com o estudo da Fundação Bill e Melinda Gates, a praga é responsável por cerca de 725 mil mortes no mundo a cada ano. Isso porque muitas espécies carregam vírus e protozoários nocivos. Só como um exemplo, o Brasil chegou a 987 mortes por dengue em 2022, segundo o boletim divulgado do Ministério da Saúde. O número é o novo recorde anual de óbitos pela doença, superando o maior patamar anterior, de 986 mortes, registrado em 2015. Arrepiante, não é? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixe nos comentários qual o animal é o mais perigoso para você. Tchau, tchau e até a próxima!